Márcio, vamos falar com o professor? Vamos. Estamos recebendo o professor Jonieri Alves Ribeiro, que é pesquisador campinense e autor do livro Nordeste Nunca Houve. Não? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão aqui. Carlos Souza, Oscar, diretor do programa, e vocês ouvintes. Oscar, Márcio, Carlos, na verdade o título é uma grande provocação. Né? Eu trago esse título baseado em um verso da música de Belchior, chamado Conheço o Meu Lugar. E a gente traz essa provocação porque realmente é muito novo a nomenclatura, né, Nordeste. Então por isso que eu trago aí essa provocação de que o Nordeste nunca houve. E o Nordeste que nunca houve é esse Nordeste que está muito atrelado à ideia da estética, da seca, da fome, da miséria, e que na minha tese de doutorado, que agora está virando livro, né, a gente vem, por meio da literatura, desconstruindo esse Nordeste. Márcio agora estava falando para os nossos ouvintes do drone aí no trânsito, né? Então eu diria que o movimento do Nordeste sempre foi e é o movimento drone, um movimento tecnológico, né? E que esse Nordeste, que é vendido, né, por toda uma estrutura midiática, né, de que somos o lugar do atraso, de que somos o lugar da seca, né? E ele não existe. Ele nunca houve, na verdade, né? Lógico, o fator climático, né, ele é presente, né? Mas, por exemplo, Carlos, a gente nunca viu ninguém falar mal, né, do gelo da Sibéria. É um fator climático. Isso. Né? Então, o sol, né, esses círculos que nós temos, que tem como marcar muito bem a questão da escassez de água, na verdade, não é um problema. Né? Se a gente, eu acho que eu vi vocês noticiando, acho que foi ontem, que o presidente Lula está vindo para um parque de energia solar. Energia eólica. De energia eólica. Então, você vê que o Nordeste é um potencial, né? O Nordeste é o futuro e é o presente. Interessante que, para muita gente, ainda existe essa percepção de que o Nordeste é um local onde só tem gente passando fome, pessoas... Isso. Agora, essa mesma pessoa que tem esse pensamento adora vir no verão para as praias do Nordeste, para Fortaleza, para Natal, para João Pessoa, né, para Recife, né? Verdade. Curtir as belezas. Eu debato nessa minha tese, no livro Nordeste Nunca Houve, justamente contra essa bipolaridade. O que seria isso? Mar e sertão. Que na literatura vem lá desde Euclides da Cunha, do livro Sertões, né? A promessa de que o sertão irá virar mar e o mar irá virar sertão. Mas o que está no meio? Né? Você tem aí a zona do Agreste, você tem várias micro-regiões e temos vários tipos de desenvolvimento entre o mar e o sertão. Não somos só mar, mas também não somos só sertão. Né? Então eu vou discutir justamente isso nessa obra Nordeste Nunca Houve, né? Trazendo para o leitor a constituição de quando surge o Nordeste, né? A origem disso, que a gente vai ter essa definição ali com Getúlio Vargas em 1927, 1930. Né? Getúlio Vargas é que define, né, exatamente o que é que vai ser o Nordeste. Por exemplo, só em 70 é que nós vamos ter um fechamento com as características que nós temos hoje de novos estados do Nordeste. Maranhão e Bahia nunca fizeram parte diretamente do Nordeste, entraram com essa nova configuração. Então, por isso que eu digo que o Nordeste Maranhão nunca e Bahia houve. era que região? Estava ligado ao que só existia duas regiões. A região Norte e a região Sul. Aí Bahia estava no Sul. Ô, professor, Nós éramos do Norte. Nós éramos do Norte. E por isso que os desafio usar a ficção, usar as figuras da literatura para falar de temas tão contemporâneos, tão realistas. Isso, né? Esse é o Márcio. desafio, porque assim, usar a ficção para falar da realidade, do nosso jeito. Pois é, olha, nessa obra eu vou trazer, para eu produzi-la, eu acho que foi uma média de leitura de 35 romances da literatura brasileira.
eu vou focar num romance chamado Galileia, e a partir do romance Galileia, eu vou discutindo essas questões. Por exemplo, são 4 personagens. Todos viveram a diáspora nordestina. Um é médico, morou muito tempo na Inglaterra. Um morou em Oslo, né? Então, o Ronaldo Corrêa de Brito traz já um Nordeste com essa realidade que a gente vive. Quem não conhece alguém que morou fora, né, do Nordeste, teve uma experiência, seja, vamos dizer assim, globalizada, né, que tem essa expertise da globalização, mas que muitas vezes a mídia geral apenas apresenta esse Nordeste como lugar da tradição, no mau sentido, e do atraso, né? Então, a literatura vai mostrando para a gente um processo diferente disso. O atraso é o pior, é aquele que o Nordeste é gente pobre, sofrida, feia. Se brincar, tem gente que acha que a gente acha de jumenta ainda. Até hoje, né? Até né? hoje. E esse apartheid socioeconômico, a gente pensa que isso é coisa dos anos 80, anos 70. Até hoje, né? Até hoje. Perdura até hoje, até em pleno século XXI, a gente sente isso. Eu acho, Márcio, que você traz até uma expressão certa, né? Porque o apartheid é utilizado para a questão racial. Eu falo muito e aproximo que a questão do preconceito contra o nordestino se aproxima muito, né, das problemáticas que as pessoas pretas, que as pessoas negras vivem em termos de racismo. E a né? gente viu no lugar isso... da gente é xenofobia mesmo. E, pronto, esse é o termo. Como é? Xenofobia. Nordestina. Eu vou até juntar o Nordeste com xenofobia para ver se a gente consegue usar aí os prefixos e os sufixos. A gente consegue muito visualizar isso, eu acho que talvez a gente visualizou muito isso ano passado, com a questão do pleito eleitoral, né? Se criou uma linha divisória no Brasil entre os que sabem mais e os que sabem menos. Os que sabem mais votaram no candidato X. Os que sabem menos, os desprovidos de comida, de água, de inteligência, de intelectualidade, votaram no candidato Y. Não foi assim? Vocês viram... os absurdos, graças a Deus a gente tem rede social. Porque esse povo, essa ralé que matou Cristo, já existia desde a época de antes de Cristo. Aí a rede social só potencializou o que esse povo tem de ruim. Porque o cara ter coragem, como aquela empresária lá de Santa Catarina, que comparou a gente a um carrapato, né? Que disse, se foi morrer, o carrapato morre junto. Absurdo. Então, esse tipo de gente... sempre existiu. A questão é que eles ou eram acovardados, que tinham medo de falar, não tinham líder que... Sim, ainda tem isso também. Tinha gente que incentivava... que vocalizasse eles, né? E ampliasse a voz. Um instrumento de internet para vomitar o que queriam, ou que o coração estava cheio, né? O que se esquece muitas vezes, eu vou dar só 2 exemplos básicos, por exemplo. O lançamento de foguetes é no Maranhão. Era em Natal, na Barreira do Inferno. Você tem a Barreira do Inferno em Natal e você tem Alcântara. Que foi que Sarney que levou para lá. Lá. Então você vai ver dois exemplos de potencialidade. O campo high-tech de tecnologia, inclusive, se brincar, Márcio, o celular que ela usou para fazer isso deve ter componentes ou aplicativos que foram feitos ou aqui em Campina Grande ou em Recife. No Nordeste. Né? No Nordeste. Agora, professor, muitos nordestinos estão na região sudeste, por exemplo, São Paulo e Rio, há muitos anos, né? Aí lá eles cresceram, família, foram trabalhar e lá formaram família, e formaram geração. Esse pessoal que tem origem nordestina também tem esse preconceito? Tem, sim. O que é mais grave? O que é mais grave, o que é mais porque grave, né? O preconceito ele tem 2 movimentos. Um movimento de fora para dentro do Nordeste e um movimento interno, de fluxo interno, né? Isso é muito simples. Por exemplo, quem estuda e que morava na zona rural e o que era aluno da cidade, por exemplo, né? E estando aqui em Campinas, vou dar um exemplo da nossa cidade. Você vai ver que ele sofria preconceito porque ele era da zona rural. Já pensou? Porque vinha no ônibus escolar, né? Então, o que a gente tem que entender é que, na minha pesquisa, e não sou eu que falo sobre isso, tem vários escritores que debatem o Nordeste, né? Vai demonstrar que
quando o eixo econômico se desloca de vez para o que nós chamamos hoje de região sudeste, que antigamente era o sul, nossos avós, por exemplo, diziam, quando ia para São Paulo, eu estou indo para o sul, viu, minha gente? E quando vinha para cá, vinha para o norte. Vinha para o norte, porque nós só tínhamos essas duas regiões, né? Então, definitivamente, com essas configurações de 9 estados no Nordeste e tal, ela vai fechar em 70. Então, veja, o Nordeste é muito recente. Se brincar, o Nordeste não tem, vai fazer ainda 100 anos. Né? Então, durante esse período, lógico, o espaço geográfico, a topografia nordestina, isso já existe. O que eu estou falando, que o Nordeste nunca houve, é esse Nordeste discursivo. É esse Nordeste que estabelece um preconceito em relação não, parece que a gente não é nem brasileiro em alguns momentos. E assim, aquela história de que o Nordeste é uma região castigada com a seca. E nós não estamos vendo isso no Rio Grande do Sul? Pois é. Estiagem, o pessoal Mas perdendo. aí outra questão que eu digo discursiva. Por exemplo, aqui é seca. Quando vai para o sul, para sudeste, é insegurança hídrica. E lá não tem miserável, não. Não tem. Só tem no Nordeste. Só ganha Bolsa Família quem mora no Nordeste. No Nordeste, Quer dizer, e na Rocinha? E, sei lá, na região da Zona Leste de São Paulo, que é uma das regiões mais pobres. Não tem. Do país, inclusive. É do país, né? Capão Redondo, por exemplo. Né? Que a gente lê os livros de Ferrez, por exemplo, e a gente vê como a realidade é nua e crua. Bora puxar mais o fato? Né? O entorno de Brasília. O entorno de Brasília. Brasília é a riqueza. Anda 30 quilômetros para ver o Pois desmanteiro. 30! Só pode pegar. Não é tudo retinho, né, em Brasília? É. Anda 30 quilômetros assim à direita, vou ver. Pra tu ver o desmantelo? E Na cidade de satélite? E aí tá explicado, porque lá naquele centro ali tem dinheiro demais para aquele pessoal e falta para aquele pessoal que está ali ao redor, né? E outra coisa, para essa pessoa ir trabalhar em Brasília, é muito caro. É muito dispendioso. E já é caro para ela não ir. Justamente. Pra ela não se misturar. Não precisa desse pessoal lá, não? Só se for pra obra. Justo. Enxelagem. Porque Isso. não Fazer tem limpeza. agricultura em Brasília, tem? Não. Tem lavoura? Não, em Goiás. Em Brasília não tem, não. Em Brasília só tem um serviço pra pobre. Obra. Cimento. Concreto e laje. Pra, na tampa mesmo, Lá em Brasília só tem isso. Aí já... Mas isso é interessante, é importante a gente entender. O que o professor tá fazendo aqui é fazer a gente despertar a cabeça, porque cabeça não foi só pra botar chapéu, que essas situações não são involuntárias, elas são estratégicas. São pensadas. Elas são estratégicas. Rangel, como eu estava falando antes, né? Esse deslocamento econômico que sai da agricultura da cana-de-açúcar, por exemplo. Olha que eu estou indo lá atrás. Né? Então, quando esse eixo se desloca, o que vai faltar para as nossas elites nordestinas? Né? Enquanto São Paulo, Rio de Janeiro, o que chamamos de Nordeste, está desenvolvendo, né? Já no processo industrial ali, final de 1800 para o início de 1900, né? Vai ser o espaço da modernidade. E vai sobrar para o Nordeste o quê? O espaço da tradição. Do atraso. E isso é proposital porque o caminho da elite nordestina conseguiu achar o caminho político. Muitos que eram donos, né? Não é eu acho que talvez o filho do Coronel Grilo foi estudar em Portugal, né? Nesse período da cana-de-açúcar e tal. E quando nós temos a virada para a República, eles vão se tornar políticos. Danado que o filho de E é estratégico ter esse discurso da seca e da fome internamente. O filho de Coronel Grilo foi estudar lá e João Grilo ficou aqui. E João Grilo ficou aqui. E João Grilo ficou aqui na seca, coitado. Vizinho da fazenda do Coronel. Família Grilo. E a família Grilo ficou aqui. Então, seria isso é estratégico. Se não fosse trágico, mas é verdade. E é trágico. Então, ficou aqui como uma forma de povoar esse espaço. Por exemplo, a questão da seca, que é um fator climático. Mas o que aconteceu? Com a expansão do Brasil, ali em 1870, começaram a fazer um fluxo migratório para o sertão, que era uma região que não tinha uma habitação grande como a gente tem hoje. Então, quando veio o primeiro ciclo de seca ali forte, morreu muita gente, por quê? Porque tinha muita gente no espaço que não tinha estrutura. E foi uma questão política, para povoamento, para expansão territorial. Então, a literatura vai mostrando a gente isso. Por exemplo, o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, não é um livro sobre seca.
Não é um livro sobre a falta ou a ausência de chuvas. Quando você vai ler o livro, Vidas Secas, na verdade, está criticando os aspectos sociais que conduziram aquela família. O pai de Fabiano, né? Assim a Vitória. Eles comem, por exemplo, o papagaio, que é um animal de estimação da família. Pela necessidade, né? Então, o que Graciliano está mostrando ali é como o sistema político, social, cultural oprime o seu povo. Seja ele nordestino, seja ele de que região for. E essa cultura do explorar o nosso sotaque, o sotaque, nós vemos agora até novelas, né? Isso. Com esse sotaque. Se você chega em Fortaleza, se você chega em Recife, não tem esse sotaque que eles, que eles usam justamente, lá, né? Em Recife a gente come cuscuz, dança no sotaque patusco. do Fortaleza, de Fortaleza, não é esse que você está... E assim, e tem questão, tem gente, tem profissional, inclusive eu tenho minhas severas críticas, por exemplo, tem profissionais da mídia que ganharam espaços na rede nacional, ou experiências na rede nacional. A moça que foi apresentar o jornal hoje, que ela tem um sotaque, até hoje ela tem um sotaque tão arrastado que eu não vejo necessidade para isso. Gente, tem que arrastar. Você fala assim, arrastado? Não falo. Então, eu acho assim, criou-se também a cultura do é bonitinho. Vamos fazer que é bonitinho. Eu achei engraçado quando o William Bonner foi justificar a presença dela. Disse, não, o que não apaixonou por ela foi o sotaque. Oi? Foi o sotaque? E a inteligência? Exato. A capacidade. Exatamente, a capacidade técnica. Né? De dominar uma matéria, de você... E a gente vai normalizando isso. Normatizando isso. Pois né? Então... Professor, esse seu novo livro, a gente compra onde? Certo. Olha, o livro está em campanha coletiva, na Cartaz. Você dá um Google aí. Nordeste Nunca Houve, Johniere, que é o meu nome, Johniere. E já vai aparecer na Cartaz. Então, via link de maneira muito prática. Tem vários promoções lá. Você pode comprar meu livro recebendo em casa, com frete grátis. Tem vários combos lá, porque é um financiamento coletivo. Então, você escolhe aquilo que lhe agrada. Né? Está saindo pela editora Arribação, que é uma editora de Cajazeiras. Eu fiz questão de fazer isso. Cajazeiras hoje está virando, a editora Ribação hoje está produzindo boa parte dos autores do Nordeste. Ele já está pegando um mercado muito considerável de autores do Nordeste. Tem aquela marca de que Cajazeiras ensinou a Paraíba a ler, né? Assim, né? Pois é. Né? Então, a Ribação é de lá. Né? Então, você vai no www.cartaz, eu dá um Google aí, Nordeste Nunca Houve, associado ao meu nome. Né? E você rapidamente vai ter acesso a esse link. É muito prático de comprar, pode pagar por Pix, pode pagar por cartão, por boleto. Né? O livro lá está em promoção por R$50 e o frete grátis para todo o Brasil. Né? Maravilha. Mas seria muito bom o que nós estamos fazendo aqui fosse feito, digamos, numa emissora lá em São Paulo. Lá no Rio de Janeiro. Olha, pois é, quem sabe a gente não chega lá com o livro. Olha, quem sabe a gente sair da rádio vivo, né? Tem isso também. Não, mas ele lá, não, nós não. Ele nós lá. não. Pra quem tá ouvindo, já tá em uma passagem só para ir. Olha que coisa curiosa, porque hoje combinou direitinho, porque hoje é Dia Mundial da Poesia. Aí a gente trouxe logo o professor João Méris para cá, deu certo, né? Não, para o pessoal lá entender que é o seguinte, Nordeste não só tem as praias para você curtir no verão. Aí diz, aí o Nordeste é bom, o sol do Nordeste é uma maravilha. Aí, o povo pobre sofrido do Bolsa Família, que fala errado, desdentado, o que mais? E que faz limpeza para eles lá e constrói as obras lá no Eu achei muito interessante uma publicidade do governo do estado ano passado, quando fazia assim, visite a Paraíba, é muito mais do que sol e mar. E é muito mais. É muito mais do que isso. É muito arretado. Achei audacioso e corajoso, né? Porque geralmente a estratégia de marketing, por conta do verão, é o litoral. E você abrir uma campanha publicitária com isso, é muito mais do que sol e mar, fazendo com que as pessoas entendam que existe riqueza, história, cultura, culinária no interior. Que você chega em João Pessoa, passa uma hora dentro do carro e chega
Hollywood nordestina, Pois é. que chega em Campina Grande, que chega em Areia. Rapaz, quem não viveu ainda, eu acho que você que mora em Campina e que não viveu ainda, lhe dê de presente a experiência de passar um final de semana em Areia. É sério, 30 quilômetros aqui. Você vai pra Gramado e não vai em Areia. Márcio, isso eu falo no meu livro, por exemplo. Garanhuns e Areia são exemplos claros de que, por exemplo, a temperatura cai absurdamente. Eu dei aula quase 2 anos em Areia e tem momentos que era impossível da gente... Tinha que estar com muitos casacos. No período que tá fazendo, assim, a temperatura mais baixa, você chega ali naquela praça em frente à igreja, Pois é. é um nevoeiro tão forte. É um nevoeiro que que você não vê nada. É. Quer dizer, é considerado quase que um, vamos dizer assim, eu não gosto muito desses parâmetros, mas um clima europeu. É verdade. É Tá verdade. entendendo? Mas é mesmo. Tá entendendo? Inclusive, a gente até pode usar esse termo europeu porque parte dessa colonização tem essa influência, né? Justo. Inclusive, eu estava vendo do sábado, a própria cidade de Areia inaugurou uma nova entrada, um novo portal da cidade, naquele setor ali que vem de Pilões, não é o que vai daqui de Remígio, não. E eu achei muito legal e tem essa pegada aí europeia, das serras, né? Por quê? Porque tem... Eu acho engraçado, a gente vai buscar a riqueza lá no sudeste do país. Eu falo por mim, porque eu também gostei tanto, fui 3 vezes para Gramado em 1 ano e meio. Porque gostei. Mas eu também já vivi a experiência e sei o que é viver a experiência do inverno em Areia, por exemplo. Agosto em Areia. Eita, rapaz, não tem aparelho não. É muito arretado. E se você que mora em Campinas nunca teve essa experiência, vá. Bananeiras, vá no Cariri. Conheça o Cariri é frio demais nesse período. Conheça o Cariri. A noite é frio, né? Professor, obrigado por ter vindo. Obrigado. Por trocar essa experiência conosco aqui. É muito bom falar sobre arte e cultura, mas com esse pensamento assim crítico, ideológico, politizado. Eu acho que é isso que a gente precisa ter, inclusive nessa formação dessa nova molecada que tá dançando aí TikTok, rabeta no chão, esquecendo do que realmente... porque isso é ligeiro demais. A música começa com 1 semana e esquecem. Mas isso aqui é o que a gente é de melhor. Professor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço por esse espaço privilegiado. Espero que quando tiver com o livro físico, com o lançamento, né, poder voltar para divulgar, para todo mundo ir lá. Já tá convidado. Ter o acesso diretamente ao livro e a gente poder conversar mais sobre isso. Então, fico muito grato, né, a todos vocês que fazem parte da equipe Correio da Manhã, aos nossos ouvintes que estão vindo. Vão lá, nos apoiem no cartaz, né, tenta comprar o livro e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Está numa linguagem muito simples, sem muito academicismos, né, para que todo mundo possa... conhecer o que é o Nordeste e compreender que esse Nordeste que está aí posto, ele nunca houve. Professor Valeu, Johnny Alves Ribeiro é pesquisador campinense e autor do livro Nordeste Nunca Houve, né? Conversando aqui conosco no Correio da Manhã.